que fizeram e fazem com esse homem a covardia. Cada dia que passa, tenho a certeza que Deus escolheu ele para governar essa nação. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Olha, tem um efeito sobre o Bolsonaro. Eu não sou de fazer comentário religioso, hein, mas eu vou aproveitar o gancho do amigo aqui e vou fazer. Tem um efeito inegável sobre o Bolsonaro que denota a presença de Deus no destino dele. Tem dois, na verdade, mas eu vou citar os dois. Mas o primeiro deles é o seguinte. Toda a armadilha que colocaram contra o Bolsonaro se virou em favor dele. Todas. Todas, sem nenhuma exceção. Isso é uma marca dos escolhidos de Deus na Bíblia. Pega a Bíblia e olha. Com Davi era assim, com Moisés foi assim, com José do Egito foi assim. Escolhe qualquer um. José do Egito, os irmãos venderam ele como escravo. Era para ele se ferrar, armaram para ele. Iam matar, venderam o José do Egito como escravo. Era para ser o fim. Qual foi a consequência dele ter sido vendido como escravo? Ele virou o rei do Egito, praticamente. O senhor do Egito. Interpretou sonho e tal, não sei o quê, virou o senhor do Egito. Salvou o Egito e a galera em volta. Não foi? Davi então perdia a conta. Saul fez horrores contra Davi, ele nunca se voltou contra Saul porque ele via em Saul um ungido por Deus. Se Deus ungiu Saul, não sou eu que vou fazer nada contra ele. O problema dele é ele com Deus, não comigo. Saul aprontou um monte para Davi. Todas que ele aprontou para Davi fortaleceram Davi, não enfraqueceram, foi o contrário. Todas. Sem exceção. E, gente, se quiser estender esse papo bíblico aqui, todos os exemplos dos escolhidos de Deus, todos os escolhidos de Deus, todos, sem nenhuma exceção, todos os escolhidos de Deus na Bíblia, todas as armadilhas colocadas contra eles se voltaram em favor do escolhido, todas. Se a gente for escolher do Bolsonaro, pegar a passagem do presidente aqui, nós vamos perder o caminho aqui. As forças políticas se voltaram todas contra ele em 2019. Qual foi a consequência? O povo se virou contra as forças políticas e isso fortaleceu o Bolsonaro. Mentira? A imprensa toda se voltou contra o Bolsonaro. Armadilha, vamos ferrar com o cara. O que aconteceu? O povo buscou informação na internet, a mídia perdeu a voz, o Bolsonaro saiu fortalecido. E o povo mais consciente virou do avesso. Fizeram fechar tudo na pandemia para quebrar o país e culpar o presidente, deixar sem vacina e arrebentar com o cara. O povo percebeu a mentira depois de algum tempo, percebeu a sacanagem, identificou quem eram os culpados e o presidente saiu fortalecido pela sua posição firme, pelo que era certo. Fizeram a CPI da pandemia para derrubar o presidente, foi o maior cabo eleitoral dele. Fizeram a arapuca da eleição, na boa. For seguir aqui, não falta exemplo. Peço aí, vênia. Peço vênia aos colegas que não têm a fé. Mas esta é a própria coincidência do fim do mundo. É inegável. É uma questão de análise da realidade, né? Então eu tô contigo, não tem nenhuma dúvida. O presidente foi escolhido por Deus mesmo. Mesmo. Ele veio preparar o caminho para algo, digo mais. Ele veio preparar o caminho para algo mais, hein? Deus não o protegeria nesses anos todos, não pavimentaria o caminho que pavimentou para nada. É até falta de fé. Achar que um homem, sem grana, sem partido, só com o povo e os seus valores, venceria o sistema tantas vezes, obviamente com o apoio de Deus, para nada. Para o criminoso voltar para a cena do crime. Aí de brincadeira, né? Parar para imaginar que o homem simples, do leite condensado e o pastel na feira, sem grana para campanha, causou um efeito que bagunçou com o mundo. Globalismo exposto. É efeito Bolsonaro, mas sobre isso eu vou falar depois que a gente vencer. Aí eu vou fazer uma leitura do impacto do efeito Bolsonaro no globalismo. Não é brincadeira. O mundo deve muito a esse homem, muito. E um homem dessa envergadura, escolhido por Deus, desse jeito não abandona o seu povo. Esquece isso aí. Diga-lhes. Eu não sou de falar religiosamente, né? Porque para muitas pessoas isso aí invalida o que você tem a dizer. Então eu evito. Faço transmissão religiosa. Eu guardo para mim a minha fé. Certo, em alguns momentos aí que ela aparece. Aproveitei o superchat do amigo para falar.